Amém, aleluia, glórias e glórias e glórias sejam dadas infinitamente, incansavelmente ao nosso Deus e Pai, ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, hoje é dia 6 de dezembro de 2017, estamos aqui. A semana tem sido fatigosa para mim, meu Deus, até agora não consigo entender o que está acontecendo nesses dias. Sábado e domingo, marido, filho em casa, aquela história, a gente não tem condição de gravar nada. Vem a segunda-feira, tive que ajudar minha sogra a pintar a cozinha dela, então fui lá pintar, foi a segunda inteira ali, o dia inteiro ali por conta daquela cozinha. Chegou a terça-feira, eu fui comprar uma vitamina para mim, precisava de uma receita, levei a receita, tinha vencido a data, tive que pegar uma receita nova e foi a manhã inteira sentada ali para pegar uma receita em 5 minutos, mas glória a Deus. Cheguei em casa, aquela correria, e aí já chega também um pouco do cansaço, e aí a gente vai levando daqui, levando ali, levando aqui, levando ali, quando a gente assusta o dia acabou. E a gente mal apenas consegue fazer o mínimo, né? E hoje é quarta-feira, né? Tô aqui também cheia de coisa para fazer, não sei de onde que eu começo, mas eu falei, eu vou começar com o meu Deus. Eu vou começar com o meu Senhor e o meu Salvador, o Redentor da minha vida. O resto vem depois. O que der para fazer se faz, e se não der para fazer tudo agora ou hoje, eu vou fazer durante o resto da semana, porque esse mundo é um mundo perecível. Meus amados, meus irmãos, se você que está aí me ouvindo é uma dona de casa, ou se você que está me ouvindo é um mecânico, ou se você é alguém que mexe com coisas que vão se degenerando e você tem que estar trocando peças, ou tem que estar fazendo manutenção, ou tem que estar limpando, ou tem que estar fazendo e refazendo sempre, ou até mesmo você que trabalha com papéis e documentos, se você presta atenção, essa vida é uma rotina, né? É uma roda que gira, ela não para. Você termina uma coisa, começa de novo uma outra, e você se trabalha, por exemplo, com contabilidade, você libera aquele tanto de documento, aquele tanto de papel. Aí quando você pensa que acabou, entra mais aquele tanto e começa tudo de novo. Se você é um advogado, uma advogada, você libera um problema, libera um caso, resolve uma causa, vem uma outra, talvez pior ainda. Mais estresse para a tua cabeça, mais tempo para você tentar entender o que está acontecendo para ajudar, e é uma vida que gira. Se você é um engenheiro, você projeta, faz uma casa linda, vai lá, acompanha a obra, vai no campo de trabalho e briga com pedreiro, servente de obra, e vai comprar material e tem que fazer orçamento, o cliente que quer o negócio mais barato possível, com a melhor qualidade, e você passa meses ali estressando naquele campo de trabalho, termina a casa, faz a foto, coisa linda, uma obra de arte feita por causa do meu trabalho, do meu talento, do meu diploma. Aí vem uma outra e glória a Deus, a gente vai trabalhando, vai ganhando dinheiro, mas a vida é um giro contínuo, né? Você trabalha na área da saúde, você ajuda um, o outro morre, você vai, entra um, sai outro, e são sempre as mesmas coisas, né? A técnica é a mesma, a base é a mesma, e você termina um trabalho, começa outro, e aquela coisa não acaba. Tem gente que se sente insaciável, e quer mais, e vai fazendo uma espécie de uma coleção, depois de anos pega um álbum de fotografia, né? Vamos pegar um arquiteto, por exemplo, e aí ele vai olhar tudo que ele fez, ele vai lembrar, vem a nostalgia, mas, no geral, a vida nessa terra é sempre uma rotina. Quando a gente assusta, vira uma rotina, né? Salve aqueles que podem fazer tantas coisas diferentes e a cada dia faz uma coisa completamente diferente da outra, mas se tem uma pessoa que fez o máximo top, viveu o melhor do melhor que essa terra poderia dar, fez trabalhos e projetos em todas as áreas, trabalhou, entendia sobre biologia, sobre ciência, sobre astronomia, aprendeu inclusive sobre astrologia, aprendeu artes e tantas coisas, foi o rei Salomão, porque ele casou com mulheres ímpias, mulheres pagãs, e ele foi aprendendo a cultura de todos os povos que vinham até ele, e ele, como Deus presenteou ele com o dom de uma sabedoria, como nunca houve nessa terra homem sábio como Salomão, Salomão aprendeu de tudo, Salomão soube fazer tudo, ele era o conselheiro e ele viveu o melhor que essa terra pode oferecer para um ser humano. Mas no final da vida dele ele declara, é tudo enfado e cansaço.
Você constrói, você trabalha, você projeta, você planeja, e para quem que você deixa tudo? Para quem não fez nada, né? Então, se você ler lá Provérbios, se você ler lá o livro dos Provérbios, você vai vendo que ele sempre como que se lamenta no resultado do que é fazer tudo que fez, e no final ele fica velho, ele fica cansado, ele gozou da vida, resolveu, fez, aconteceu, mas no final ele fala, poxa, a maior coisa que tem é você trabalhar, ganhar o seu salário, chegar na tua casa, comer e se deitar com a mulher que você ama. Então, meus amados, a vida é assim, né? Nós, donas de casa, a gente está todo dia limpando, espanando daqui, tirando poeira dali, lavando, desinfetando. Quando a gente assusta, a casa tá suja, a casa tá bagunçada, a gente tem que fazer tudo de novo. Então, meus amados, glória a Deus, vamos pegar as coisas do Senhor, vamos colocar como primícia, e se Ele quiser, Ele vai nos abençoar com as demais coisas, amém? E hoje eu quero trazer, se eu for capaz, uma palavra menor, justo pelo fato de eu ter que liberar um bocado de coisa aqui, mas eu quero sim trazer uma palavra de consolo, mas uma palavra profética, uma palavra que vai encher o nosso coração de esperança. Nós estamos numa situação em que a gente precisa, deseja, anseia por esperança. Nosso coração precisa ser renovado, revigorado, né? Refrigerado. E é essa palavra que eu quero trazer para os irmãos, o reinado pacífico do rebento de Jessé. Glória a Deus. Eu quero dar uma notícia, não sei se todo mundo soube, se deu no Jornal Brasileiro. Ontem aqui na Itália, eu moro na Itália, ontem antes de eu ir dormir aqui, eu estava aqui mexendo no canal na televisão, parou no telejornal a notícia que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, decidiu, parece que dessa vez ele decidiu mesmo, transferir a embaixada americana para Jerusalém. E já mostrou na televisão ontem os árabes, né, os muçulmanos, aqueles países ali em torno, principalmente onde tem a embaixada agora, que eu não sei onde é que é, né? E eles estão nervosos, viu? Os muçulmanos árabes ali já estão falando que se o presidente fazer isso, ele vai estar cutucando a onça com vara curta e coisas do gênero. Então, se você dá uma pesquisadinha aí pela internet, Donald Trump decide transferir a embaixada americana para Jerusalém, né? Ali onde ele transfere, ele vai dizer que é uma capital, tá? Ele vai falar que Jerusalém é a capital de Israel. Ele transferindo a embaixada para Jerusalém, ele está declarando como presidente dos Estados Unidos, querendo você ou não, a nação mais potente do mundo atualmente, pelo menos de boca, mas ele é realmente a nação mais importante hoje, a mais falada. Nós estamos americanizados em todos os países do mundo. Ele decide transferir a embaixada americana para Jerusalém. E mostrou, inclusive, que o governo israelense está armado até os dentes para proteger, né, a cidade, e o próprio presidente e a sua comitiva, né, comissão, aquele pessoal que trabalha com ele ali no governo, estão emitindo ordens para as pessoas americanas, principalmente aqueles que trabalham na embaixada atual dos Estados Unidos, saírem somente em caso de emergência, porque a ordem de vez é eles ficarem quietinhos na casa deles até que todo o processo se cumpra, porque eles estão com medo de ter ataques, né, ofensivas dos árabes. Meus irmãos, Donald Trump transferindo a embaixada para Jerusalém, ele está declarando Jerusalém é a capital de Israel. Jerusalém, capital de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus, porque a gente vê, meus irmãos, se você ainda não conseguiu acordar, que isso sirva para te acordar. A gente está vendo que Deus está começando a mexer com Israel novamente. Deus está começando a mover com Israel novamente. Israel está voltando a ser pedra para todas as nações. Já tem sido, desde quando ele virou nação, 1948, se eu não me engano, 47, 48, com Oswaldo Aranha, que assinou o decreto. Mas dali para frente Israel tem sido pedra de tropeço para todas as nações, porque se você não sabe, agora eu não sei, a última vez que eu ouvi essa notícia, diz que lá nas Nações Unidas Israel não está reconhecida como uma nação, né, assim, importante o suficiente para dar sua opinião nas Nações Unidas.
Eu ouvi isso a última vez. Tem certos mapas muçulmanos, árabes, não sei, que não tem nem Israel no meio. Tem esse tanto de preconceito. Israel realmente é odiada. Mas é o povo cujo Deus é o Senhor. Se você é alguém que acha que Israel é uma nação qualquer, se você é alguém que acha que Israel é uma nação como qualquer outra nação e que os judeus são povos como nós todos os demais somos, você está extremamente equivocado, você está errado, porque Israel é um propósito do coração de Deus. Deus deu a Israel, a Jacó, como as 12 tribos. Jacó, ele veio como filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão, e Abraão recebeu a promessa de Deus. Ele disse: você consegue contar esses grãos de areia? Agora eu não sei se era só da praia, não sei se era do oceano inteiro, mas eu sei que um punho de grão de areia na mão de uma pessoa já não tem como se contar, né? Eu não sei quanto tempo pode levar para você contar um punho de grão de areia. Imagina de uma praia inteira. Não sei se você já foi numa praia, mas se foi, você vê que você vai cavacando é só areia. O solo, ele vai profundamente só com areia. Então imagina você contar essa extensão de terra inteira, grão por grão. E Deus fala para Israel, a herança, a descendência que eu vou te dar, eu não sei se é mais numerosa do que a areia ou tão numerosa quanto, mas seja uma coisa ou outra, meus irmãos, meus amados, é um número incontável de descendência. E aí Deus vira para ele e fala: agora olha para o céu, você consegue contar as estrelas do céu? E Abraão responde: não, meu pai. Deus fala para ele: a geração também que eu te darei será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Sabe, é onde a gente até começa a pensar, sinceramente, aqui com todo respeito, porque eu sou neutra com relação à terra. Terra plana, terra esférica. Eu sou neutra, porque eu acho que a gente só vai descobrir tudo como é quando a gente puder ver lá do alto. E Deus vai nos dar esse privilégio, nós vamos ser arrebatados, como está escrito lá em Tessalonicenses, capítulo 4, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que a gente vai subir por entre as nuvens. Então, esse processo, a gente vai ver a terra ficando pequenininha diante dos nossos olhos, abaixo dos nossos pés, e a gente vai ver se a terra é plana, se a terra é esférica, se a terra é quadrada, se a terra é coração, como ela é a terra. Mas o Senhor fala que a geração que ele tem que dar para Abraão é tão numerosa quanto as estrelas do céu. E uma coisa é certa: se fosse um domo, essas estrelas, eu não sei se elas caberiam todas somente nesse domo. Eu acredito que Deus ele é muito grande e o que ele fez é extenso. Então são mistérios, meus irmãos. Eu chego na conclusão que tudo isso é um grande mistério. Amém? Seja lá o que é, seja lá como for, Deus vai nos revelar. Mas Deus ele deu duas gerações para Abraão. Ele deu a geração celestial e deu a geração da terra. A Bíblia fala que os humildes herdarão a terra. A Bíblia fala que o povo de Israel vai voltar para Jerusalém. E Jerusalém será a capital eterna, tá? Onde o próprio Deus vai habitar. Está lá em Apocalipse, no finalzinho do livro, quando você vê a nova Jerusalém descendo adornada como noiva. E com ela tem Deus Pai, Deus Filho, tem o Espírito Santo, e eles vão habitar ali no meio dos homens, que é o desejo do coração de Deus, desde quando ele fez Adão e Eva. Então, meus amados, você vai ver um centro do reinado de Deus em toda a existência, e ele vai se assentar na própria Jerusalém, tá? Então, Jerusalém, Israel, é um povo amado, é um povo querido, é um povo que nesse momento eles estão cegos literalmente com relação a nosso Senhor Jesus Cristo e Yeshua. Existem muitos judeus convertidos a Cristo, lavados e remidos pelo sangue de Cristo e fazem parte da aliança da graça, e eles vão ser arrebatados como a igreja e são parte da igreja. Mas aqueles judeus que não aceitam a Jesus porque estão com os olhos realmente fechados, eles vão passar pelos 3 últimos anos e meio da grande tribulação. Os 3 últimos anos e meio é para Deus terminar de completar a lavagem de roupa suja com o povo judeu, né? Porque Deus precisa completar a 70ª semana de Daniel.
Então, são tantos assuntos, não me compete aqui agora entrar em tudo isso. Se você é novo no canal, se você está chegando agora caindo de paraquedas, eu te convido realmente a passear mais nesse canal, a estudar os assuntos, que tem muita coisa ali, você vai, anota aquilo que você não entende, pesquisa. E eu peço a vocês, meus irmãos, às vezes antes de fazerem certas perguntas, vê se não tem no canal um vídeo que fala somente sobre tal assunto, porque a gente já falou tanta coisa aqui, são mais de 500 vídeos, glória a Deus, em mais de 6 anos de ministério, nós estamos aqui já desde 2012, então tem assunto para dar e vender aqui, tá bom? Então se você está chegando agora, deixe sim sua pergunta se quiser, mas procure antes pesquisar no canal, ver os títulos e ouvir os estudos, porque ali você vai ter muito esclarecimento de muita coisa que talvez te está oculta. Esse canal, graças a Deus, é um canal que tem trago tantos mistérios às claras. Deus realmente tem falado tanto com a gente, né? Então, glória a Deus por isso, tá bom? Somos pequenininhos, somos um grãozinho de areia aqui no meio do YouTube. Deus tem preservado um grupo de pessoas que estão sempre ouvindo os áudios, né? Participando do canal. Mas é melhor a qualidade do que a quantidade. O importante é que ele está vivo. Eu sei que Deus, o que ele tem dado e é uma quantidade de moedas que eu acredito que tem sido trabalhadas. Amém, meus irmãos? Então, eu faço com amor, eu faço com capricho, eu faço com carinho, procuro fazer com qualidade, a qualidade que eu acredito que eu posso oferecer. E é isso, tá bom? Deus tem promessas. E hoje eu quero trazer esse texto aqui só para trazer um ar de refrigério no nosso coração. Nós somos a noiva de Cristo, a descendência do céu, a descendência que Deus fala para Abraão, as estrelas do céu. Você consegue contar? Eu vou te dar uma geração tão numerosa quanto as estrelas do céu. E a igreja, ela faz parte da geração celestial. Se você vai lendo as promessas de Deus para a igreja, tudo no céu. Uma delas, por exemplo, é quando ele fala assim, olha, não ajuntais tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntais tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Eu comecei esse vídeo falando que a nossa vida é uma rotina. Por mais que a sua vida seja maravilhosa profissionalmente ou não, por mais que a tua casa seja limpa, linda, né, perfeita, moderna, sei lá, ainda assim a sua vida é uma rotina, porque todo dia você tem que estar sempre cuidando das mesmas coisas. Todo dia a base é sempre a mesma, ok? E no céu não, meus irmãos, eu acredito que lá vai ser realmente o que Deus falou, júbilo, plenitude e uma vida de glória em glória. Então, aquilo que nós estamos para viver no céu, meus irmãos, aquilo que nós estamos para viver já entrando na eternidade, isso vai começar com o arrebatamento da igreja. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao nosso coração. Tem coisas que Deus está preparando para nós, que a gente não tem noção, e não tem nem como ter noção daquilo que Ele está preparando. Alguém me perguntaria, Ana, mas por quê? Por que a gente não sabe exatamente tudo o que está sendo feito no céu? Por que Deus não descreve de modo mais detalhado o céu e as coisas da eternidade? Porque existem coisas que ainda não nos são reveladas? Porque uma coisa eu posso dar de resposta, porque foi o entendimento que o Senhor me deu. Deus, ele não pode contemplar o mal. Deus, ele não tem contato com o mal. Deus Pai. Jesus Cristo, quando ele recebeu o seu corpo glorificado, ele recebeu um corpo eterno. A Bíblia diz que ele tem um nome. Lá em Apocalipse está escrito, eu não lembro mais o capítulo, mas se você procurar, você encontra. A Bíblia diz que tem um nome de Jesus que vai ser revelado para nós só quando a gente chegar na eternidade. Um nome que ninguém conhece. O próprio nome do Deus Pai é um nome que ninguém conhece. Então ele se autoclassifica com verbos. Eu sou o início e o fim, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Então a gente vê eles colocados com esses atributos, né? Por quê? Porque nós, amados, somos pecadores. A minha boca é uma boca que agora glorifica a Deus, mas é uma boca que daqui a pouco pode estar falando um palavrão. É uma boca que daqui a pouco pode estar falando algo que não é bom, algo que não presta, algo que não é verdadeiro.
A minha boca é uma boca que, ao mesmo tempo que abençoa, pode ser uma boca que amaldiçoa. Uma boca que fala ou comenta. Os meus olhos hoje estão vendo coisa boa, mas os meus mesmos olhos amanhã podem ver algo profano. Ontem, simplesmente, mudando de canal, apareceu uma cena pesada na televisão, como propaganda. Então não tem jeito. Folheando livro com os meus filhos, coisa de escola, meus olhos veem coisas que não são bênção. São mentiras, são engano, engodo de Satanás. Às vezes a gente caminhando na rua. Ontem eu sentei ali para mim fazer aquela receita e dois moços conversando começaram a falar da vida das pessoas, falando da vida dos outros. Quer dizer, os meus ouvidos ouvindo coisa que não edifica, que não glorifica a Deus. Então nós temos um corpo caído, um corpo, sabe, uma casa que não é uma casa perfeita. É como dizia o apóstolo Paulo, o mal que eu não quero fazer eu faço, e o bem que eu quero fazer não faço. Então, meus amados, a gente não tem estrutura hoje para ver, para ouvir, para saber das coisas eternas, que são indestrutíveis, são perpétuas, são eternas, imperecíveis, são justas. E a gente só vai poder contemplar tudo que está lá de verdade como é, quando nós tivermos o nosso próprio corpo transformado, um corpo imaculado, uma boca santa, olhos santos, ouvidos santos, coração santo. A obra que ele começou em vós, ele é poderoso para terminar, para concluir. Amém? Então, enquanto a gente não tem condição de ver essas coisas, a gente fica só rodeando, né? A Bíblia diz que as coisas que estão na terra são sombras das coisas que estão no céu, por exemplo, né? Que está muito ainda neblina, existe como que uma neblina. E é só uma porção daquilo que é, porque nós vivemos quanto nessa terra? 100 anos, 120 anos, como ele disse lá em Gênesis. O máximo que ele vai nos dar, acho que é Gênesis 6, né? O Espírito de Deus não vai mais confrontar com o Espírito do homem, então Deus limita a vida do homem a 120 anos. Mesmo assim, passa de 70 anos, é enfado e canseira, que é o que nós hoje estamos vivendo profeticamente. A igreja hoje já está vivendo o período do enfado e da canseira. O povo está triste, o povo está abatido, o povo está cansado, o povo não sabe se faz um projeto e se faz com certo receio, porque, meu Deus, e se o Senhor volta e me leva? Porque a gente sente no nosso coração a iminência da volta de Jesus. É iminência ou eminência? Eu não sei, mas a palavra é essa. Então a gente está naquela salinha de espera, a qualquer momento seremos chamados. Então até que ponto eu consigo fazer o que eu faço? É onde muitos de nós têm levado um dia de cada vez. Tem que trabalhar? Eu vou trabalhar. Tem que cuidar da casa? Eu vou cuidar. Mas muitos de nós não temos conseguido pensar em muito avante. A gente até faz, a gente até ora, a gente até pede a Deus coisas grandes, mas a gente pede com certo receio, porque a gente fica se perguntando, será que vai dar tempo? A expectativa, Deus o sabe, porque Ele conhece meu coração. A expectativa é um sentimento muito forte. E uma pessoa ela tem que estar muito estruturada, muito preparada, muito equilibrada para suportar esse senso de expectativa. Eu vejo que muitos têm se frustrado, muitas pessoas se frustraram com a expectativa. Existe um perigo, um grande perigo no discurso da expectativa. Quando a gente coloca uma expectativa como alvo e aquela coisa não acontece, o tempo passa e não acontece, muitos chutam o pau da barraca, chutam o balde e largam do tudo, e radicalizam e abandonam por causa da tristeza, por causa do cansaço. Eles se afastam e não mais acompanham aquele sonho no coração. A expectativa se apaga, ela é avassaladora no coração de muitos. Mas tem outros que vivem nesse sentimento de expectativa e às vezes a gente tem a sensação que parece sim, meus irmãos, uma tortura, porque a gente está caminhando numa esperança pela fé e a gente fica, agora vai, agora vem e ainda não vem. E cada gotinha de notícia, cada esperança que vem, a gente
nós estamos ainda no mesmo ritmo, as coisas estão acontecendo. Meu marido falou para mim ontem à noite: amor, mas você sabe que vai passar um meteoro? Acho que é 10 milhões de quilômetros da Terra. Ele falou a distância, mas disse que como esse nunca passou um meteoro tão próximo. E disse que, acho que no início do mês de janeiro, ele vai bater, né, e não sei aonde, ou ele vai, só o fato dele passar tão perto da Terra, ele vai deixar fragmentos, então vai ter como fogo, né, de artifício, né, a cauda desse meteoro, sei lá. Os fragmentinhos no bater na atmosfera, eles vão se degradar, como é que fala? Eles vão explodir e ali você, dependendo de onde você estiver no planeta Terra, você vai ver os brilhos daquelas estrelas cadentes caindo. E disse, esse meteoro é perigoso, pode até colidir com a Terra, de tão que ele é perigoso. Mês de dezembro a gente está tendo super lua, né? De novo, eu vi ela aqui, muito bonita, 5 horas da tarde, parecia 9 horas da noite. Ela estava gigante, iluminando metade do céu e do outro lado o sol que se punha. Achei uma cena muito forte, muito exótica, muito única no seu ser. Agora a gente vê Donald Trump mandando a embaixada americana para Jerusalém. Essas coisas, meus irmãos, para mim, Ana Paula, pelo menos, é como um alerta que diz, as coisas estão acontecendo. Você talvez tá cansada. Você, às vezes, deu uma murchada. Eu vou dizer para os irmãos, eu nunca me murchei com a fé com relação ao arrebatamento. Eu posso dizer com muita sinceridade, mas, no geral, a gente tem visto muitos dos nossos amados irmãos assim, meio abatidos, literalmente. Mas Deus está falando, olha, os sinais ainda estão aí, as coisas anômalas estão acontecendo e é bom você ficar de olho, você ficar esperto, ficar com as barbas de molho, porque é iminente. Então, meus irmãos, é onde a gente então pede a Deus que nos dê força, nos dê perseverança, nos dê entendimento, nos dê condição, força mesmo, sabe? A gente precisa ter força para suportar. A gente precisa ter força para acreditar, a gente precisa manter o ritmo, manter o pé. A gente precisa acreditar, meus irmãos. E pedir a Deus para nos ajudar, sabe? Com os nossos projetos, com as nossas ideias, ideais, objetivos. E ainda que a gente comece algo grande, fisicamente nessa terra, sem medo, sabe? Porque quando aconteceu o arrebatamento, mas vai deixar tudo ali, no meio do caminho, na metade da estrada. Às vezes o cara fala assim, eu tô querendo abrir uma loja nova, uma loja de alguma coisa, eu trabalhei por conta de alguém até hoje, eu juntei um dinheirinho, tenho condição de pedir um empréstimo no banco e agora eu quero fazer uma loja para mim. Eu quero trabalhar por conta própria. Estamos saindo de 2016 para 2017. Tem acompanhado, né, os eventos dos últimos dias, as notícias proféticas e etc. Mas eu estou com medo de ir no banco, irmã, pedir um empréstimo, eu estou com medo de investir e fazer aquilo ali, e aconteceu o arrebatamento e aquilo ficar para trás. Meu irmão, minha irmã, o que vai acontecer? Qual é o máximo que vai acontecer? O máximo que vai acontecer é que você, num abrir e piscar de olhos, vai estar numa situação em que seus olhos nunca viram, seu coração nunca imaginou, seus ouvidos nunca ouviram. Você vai estar na plenitude da glória de Deus, no júbilo e descanso eterno. Por mais que você fizesse a melhor loja da tua vida, por mais que ela prosperasse e virasse até uma cadeia de lojas e virasse uma internacional, né, uma multinacional como uma McDonald's da vida, não existiria alegria, satisfação e prêmio maior do que o céu. Então, a realidade é o seguinte, qualquer coisa que a gente vier a fazer, vai ser tão instantânea a mudança, que a gente vai simplesmente entrar na vida de verdade. Mas, Ana, eu vou deixar problema para quem ficar. Se a minha esposa não é arrebatada e eu faço essas dívidas, porque é uma dívida, né? O empréstimo no banco, por exemplo, é uma dívida, ela vai ficar com a conta para pagar. Meus irmãos, esse mundo ele vai entrar numa crise tão grande, esse mundo ele vai ser tão assolado, tão afolado, tão bagunçado, tão virado de cabeça para baixo, meus irmãos, que a única coisa que importa na grande tribulação é o reino do anticristo. É a única coisa que vai contar nesse mundo, é ele que vai entrar, vai perseguir cristão já no início. Sabe, o sal da terra é retirado, a luz do mundo se afasta, as trevas vão tomar conta. Então saiba uma coisa, se você é uma pessoa que está com a sua vida toda certinha, tudo pagado, tudo concluído, tudo certinho, ou não, quem estiver aqui vai ser perseguido do mesmo jeito pelo anticristo.
sabe, é o pisar do largar da ira de Deus. Então, a melhor coisa que nós temos que fazer é pedir a Deus a salvação dos nossos entes queridos enquanto é tempo, porque é o que vai acontecer nessa terra. Sabe, o maior pecado, o mais gostoso e prazeroso dos pecados, na grande tribulação, vai virar vômito na garganta de quem pratica. Se a pessoa é uma pessoa que vive aí na vida da sensualidade, vive de amores em amores, e está aí pecando, adulterando, prostituindo, essa pessoa na grande tribulação, se ela entender que ela está na grande tribulação, ela vai viver amargamente, ela vai passar a ter nojo das suas práticas. Aqueles que vão se arrepender na grande tribulação, aqueles que vão se convertendo pouco a pouco, porque eles vão entender que agora nada mais vai valer. Não vai ter uma noite de amor que satisfaça, não vai ter uma comida que satisfaça mais. Tudo vai cair, tudo vai perecer, tudo vai entrar em caos, porque o próprio Satanás vai pôr o pé na terra e vai reinar. Então, meus amados, a nossa única preocupação é não perder a comunhão com Deus. É não se esfriar, é não perder a esperança, é não adormecer como as virgens adormeceram. O apóstolo Paulo fala: filhinhos, vós não sois da noite, vós não sois aqueles que se embriagam. Sabe, o apóstolo Paulo fala que a gente não dorme, porque a gente não é filho da noite. A Bíblia fala da vigilância, vigilância, vigilância. A noiva de Cristo, ela vigia, ela não dorme nem dormita. A noiva de Cristo, ela está constantemente alerta, ela tem consciência. Ainda que vivendo esse período de expectativa que muitas das vezes parece que vai explodir o coração dela, ou o nosso coração, a gente ainda assim se renova cada manhã e fala: eu creio, pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje, aleluia. Então, meu querido, minha querida, que Deus renove o teu coração de um modo poderoso no dia de hoje. Ano passado, eu ainda falava: esse Natal, acho que a gente ainda não passa. E eu fiz um presépio na minha casa. Eu fiz um presépio muito bonito na minha casa. Eu tenho uns bonequinhos, aquele bonequinho que corta o queijo, a outra menina que lava a roupa. É uma cidade, é uma maquete que eu tenho. Eu tenho um tapete verde, eu faço aquele prado verde. E é um presépio muito bonitinho. Eu coloco as luzinhas para iluminar as ruas, né? E com os anos eu tenho até perdido a vontade de fazer tudo isso. E ano passado eu fiz o presépio na minha casa. Você deve me jogar 7 pedras agora dizendo: irmã Ana, mas o Natal é uma festa pagã, é uma coisa do diabo, e Sim, você tem razão. Em fato, quando eu faço o presépio, eu faço ele no mês de novembro, finalzinho, metade do mês de novembro. E quando dá dia 20 de dezembro, 15 de dezembro, até dia 22 de dezembro, eu desmonto tudo. Eu desmonto tudo, limpo tudo. Dia 25, 24, eu não tenho nada na minha casa representando o Natal, da minha parte, da minha mão que eu fiz. Eu não aceito passar dia 25 de dezembro com nenhum símbolo natalício na minha casa. O único símbolo que eu chamaria natalício seria o presépio. Mesmo assim, quando eu faço, eu explico para os meus filhos: não tem neve, porque Jesus nasceu numa primavera, porque as ovelhinhas estavam pastando. E ovelha não pasta no frio. No frio elas são recolhidas para dentro dos abrigos. Então, se elas estavam ali, os pastores dormiam nos campos onde as ovelhas pastoreavam, é porque não fazia frio. Então, não posso fazer um presépio com neve, ele tem que ser verde, florido e bonito. Porque o nosso Senhor Jesus não nasceu no mês de dezembro, ele nasceu num período de primavera em Israel, naquela região ali. Amém? E aí explico para eles e tudo. Então é só para eles terem uma ideia daquele cenário que foi o nascimento de Jesus. Mesmo assim eu falo para os meus filhos: a gente não comemora o nascimento de Jesus, a gente comemora a morte de Jesus, porque quando ele morreu na cruz, ele pisou na cabeça do diabo. O diabo pensou que tinha vencido ele na cruz porque ele morreu. Só que aí Deus Pai o ressuscita no 3º dia. E aí a maior vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Então,
eu fazia mais ou menos assim a coisa. Eu fazia o presépio muito bonitinho, uma cidade, recontava todo aquele período que a Bíblia fala do nascimento de Jesus para os meus filhos, passava para eles filmes de Moisés e todas essas coisas que mais ou menos a gente tende a fazer. E antes do dia 23, 24 de dezembro, eu desmontava, limpava tudo, até desinfetava com cloro. Justo para dizer, aqui não teve nada, porque eu não aceito na minha casa, dia 25, comemorar essas coisas pagãs. Eu, Ana Paula, por mim mesmo, não me interessa. E esse ano passado eu fiz, ano passado, 2016, 2015, 2016, eu fiz. Mas fiz um presépio tão mal feito, tão murcho, que eu falei, não tô com vontade de fazer isso não. E se a gente for arrebatado? Entrou 2017, nós estamos aí. Esse ano, meus amados, eu não fiz nada. Eu nem sei onde é que tá a caixa com minhas coisinhas do meu presépio. Eu nem sei onde é que tá. Se tá na garagem, se tá na casa da minha sogra, dentro de algum quarto lá, se tá na minha... Eu não sei nem onde é que tá. Que eu nem toquei esse ano. Minha casa, esse ano, eu, Ana Paula, não fiz nada. Porque a expectativa de ser arrebatada é tão grande que eu falei, pra que eu vou fazer? São sentimentos, meus amados, que a gente vai provando no decorrer da caminhada. E Deus, Ele vê tudo isso, Ele reconhece tudo isso e creia. Ele valoriza isso. A Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem, ora vem Senhor Jesus, Maranata. E isso é dizer, ora vem Senhor Jesus, essa expectativa, sabe? Eu faço ou não faço? Eu não quero fazer, que eu tenho medo de tal projeto tomar o meu tempo. E eu, em vez de passar orando, lendo a Bíblia, naquele tempo que eu tenho mais ou menos o hábito de fazer, eu ter que sair correndo para executar um projeto novo na minha vida e eu acabar perdendo essa comunhão com Deus. Esse é o nosso medo, meus irmãos. Muitos não fazem projetos, muitos não começam algo grande e novo porque tem medo disso tomar o nosso tempo de comunhão. Ora, Ana, antes eu levantava às 7 horas da manhã, quando dava 7h30, eu me parava para ler 10 minutos de Bíblia, depois eu fazia uma oração matutina e depois eu limpava a casa, arrumava, fazia e tal. Mas desde quando eu comecei tal projeto de trabalho, eu levanto às 6 horas da manhã e eu lavo o rosto mal apenas, coloco um pedaço de pão na boca e já tem cliente, né, que eu tenho que entregar produto e eu tenho que sentar correndo e fazer tudo correndo para conseguir entregar no prazo e as encomendas que não param. E eu vou até de noite, Ana. E o tempo que eu tenho livre, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que arrumar as coisas, Ana. Chega domingo, eu tô arrebentada e problema, eu tô cheia de encomenda para fazer, eu não tô conseguindo orar, eu não tô conseguindo ler Bíblia. Esse é o nosso medo, esse é pelo menos o meu medo, amados, de tentar começar projetos, de forçar, de insistir em ter certas coisas. Porque eu sei que se a gente começa certos projetos, o tempo que a gente tem, ele vai ser focado então nos novos projetos. É por isso, sabe? Ana, eu não quero casar. Eu quero casar, mas eu estou adiando o casamento porque eu acredito que o arrebatamento é iminente e eu sei que se eu querer casar agora eu vou ter que dar atenção para minha futura esposa, eu vou ter que preocupar em juntar dinheiro, construir uma casa, comprar móveis e planejar isso. E isso me toma meu tempo, minha cabeça, meu pensamento. E eu quero ficar em comunhão com Deus. O desespero, meus amados, da noiva de Cristo é perder a comunhão que ela tem agora com Deus. É por isso que a gente muitas das vezes não consegue, não é que a gente não quer, a gente não consegue alavancar um projeto, um trabalho, algo novo. E a gente fica naquilo que a gente já tem, empurrando com a barriga, porque é a situação que a gente pelo menos ainda não perdeu a comunhão com Deus. Eu falo por mim, não sei você, mas a ideia é essa. Eu sei que pode ter gente aqui que vai ficar brava comigo, vai jogar 7 pedras, mas eu estou só expondo aquilo que eu tenho vivido e muitos amados irmãos também estão vivendo. Mesmo assim, sei que tem amados irmãos que estão fazendo planos de casamento, estão fazendo planos de universidade, estão fazendo planos de trabalho, sabe? E é justo que a gente faça, é justo que seja assim. Mas muitos, em contrapartida, estão com medo, porque tem medo, desespero de perder a comunhão com Deus. E nada, meus amados, nada
pode tirar nossa comunhão com Deus. Porque existe, sabe, algo que a gente conquistou que uma vida inteira a gente não tinha conseguido conquistar. Essa liberdade, essa intimidade, essa paz, esse querer buscar a Deus o tempo todo, como a gente hoje quer. De repente a gente consegue, e aí um projeto de vida vai me roubar essa comunhão novamente, e depois se eu perder ela e não conseguir tê-la mais, isso é tarde demais. Então é onde a gente pede a Deus para nos ajudar, para nos dar força. E Maranata, Maranata, como a corça suspira pelas águas, assim também nós suspiramos por Ele. Porque realmente a gente está cansado. A espera, a esperança, a expectativa, quando ela não é atendida, ela traz um certo abatimento na alma. E a gente precisa que Deus cuide de nós, porque realmente é perigoso isso. Muitos que têm uma estrutura emocional mais delicada podem ter um flagelo na alma, né? Podem ficar realmente muito abalados, podem se frustrar, podem abandonar. Sabe, e o Senhor, Ele também, através disso, creio eu, que Ele tem nos testado. Até que ponto você está disposto a acreditar, a combater, a acreditar, a crer em tudo isso? Então, meus amados, não é fácil, mas hoje eu quero trazer essa palavra aqui, porque brincando, já estou falando há 40 minutos, não tem jeito de fazer um vídeo pequeno, eu não consigo. Mas eu vou trazer essa palavra para os irmãos, e é uma palavra profética, que ela está para se cumprir, e ela vai se cumprir, amém? Capítulo 11 de Isaías, do versículo 1 em diante, a palavra de Deus fala: o reinado pacífico do rebento de Jessé. Quem é o rebento de Jessé? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Esse rebento aqui, 11:1a, 11, tá lá em Mateus 2:23, eu faço questão de olhar com os irmãos o que é esse rebento de Jessé. Mateus 2:23, se eu achar o livro de Mateus. Oh, Jesus, tem paciência comigo. O coração da gente às vezes fica assim, né? Fica assim. Mateus capítulo 2. Eita! Ou é 11 ou é Mateus capítulo 2. Versículo 23, achei o 2:23. Achei. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Parece que Nazaré era a mais simples de todas as cidades de Israel. Então, olha só, meus amados. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. 11:1, Mateus 2:23. Mateus, capítulo 2, versículo 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, meus amados, olha só. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito Santo está com E maiúsculo. O Espírito de sabedoria e de entendimento. Sempre o Espírito Santo. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Aqui esse Senhor é Deus Pai. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade e igualdade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. Meus amados, o anticristo vai ser morto pela boca de Cristo, o sopro do Senhor, o fôlego. Está lá em Apocalipse, quando diz, né, que ele matará o anticristo com o sopro de sua boca. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Os lombos, os rins, né, lugares no corpo humano que são muito importantes. O lombo, olha só,
A justiça será o cinto dos seus lombos. A força, a estrutura. Então, o reino de Jesus será um reino de estrutura, de força, de justiça. E a justiça será forte. E a fidelidade, o cinto dos seus rins. Se o rins de uma pessoa para de funcionar, a pessoa morre. Porque o rins ele vai filtrando, é daí que sai o xixi. Então, se ele não filtra, o corpo entra em colapso. E aqui fala que a fidelidade será o cinto dos seus rins. Quer dizer, Jesus será fiel, ele é fiel e é constantemente fiel. Quem habitar no reino de Cristo vai saber que ele sempre será fiel e justo e nunca vai mudar. Nunca vai existir um momento em que Cristo vai estar estressado, nervoso e vai julgar com erro. Ele não vai julgar conforme o que ele vê com os olhos ou o que ele ouve com os ouvidos, mas ele vai julgar com justiça e equidade. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. São animais, né? Selvagens, carnívoros, violentos, mas eles vão habitar com os animais serenos, porque a serenidade vai tomar conta de toda a natureza. O bezerro e o leão novo, olha, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. Então você vai ver o leãozinho, o bezerrinho, os animaizinhos todos filhotinhos brincando uns com os outros, andarão juntos. E um pequenino os guiará, uma criancinha. Olha só, a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, ou da serpente, ou da víbora, chame como você quiser. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, ou sempre da víbora, né? Botar a mão na cova da cobra, meus irmãos. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, Jesus, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Oh, meu Deus, aleluia, 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 Senhor. Glória a Deus, a nova glória de Israel, ele continua falando. Eu vou dar só um pedacinho aqui. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que foi deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá. Desde os 4 confins da terra afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente. Contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer pessoa o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu contra o Egito. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou. E tu me consolas, eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos e relembrai que é excelso, único, exclusivo o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas.
Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila o habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Então você vê aqui capítulo 11 e 12 de Isaías, a gente vê o reino de Cristo, a restauração que está por vir. Os animais já não mais serão uns comendo os outros, uns matando o outro. A morte, meus amados, vai sair da terra. A Bíblia fala que não vai ter perigo, meus irmãos. Não vai ter perigo nesse mundo. Hoje a gente mal apenas consegue pedir um filho para chegar no portão. Aí no Brasil, até aqui, eu levo meus filhos até a porta da escola. Enquanto eu não vejo eles entrando dentro da escola, eu fico, sabe, meu Deus. É um medo, a gente vive hoje debaixo de medo, a gente hoje vive debaixo de opressão, a gente vive debaixo de preocupação, né? Antes a gente podia deixar os filhos correr, brincar, a gente tem medo de cobra, medo de bicho que vai machucar nossos filhos, medo de gente que pode sequestrar. Eu mesma tenho medo de andar onde está deserto. Às vezes eu queria fazer umas caminhadas, eu moro num lugar que tem um mar. E tem a parte da beira da praia, né? Que tem aquele passeio de cimento que você pode caminhar, parte plana. Eu não posso, porque eu tenho medo de cachorro violento que pode vir em cima de mim, não tem ninguém que me ajude. Ou alguém querer fazer mal a mim, porque é tudo deserto. Sabe, a opressão, o medo, o pânico, o pavor, né? Nos oprime, mas aqui, quando o Senhor vier reinar, e isso vai começar quando ele descer com os seus santos, e todo olho verá, e ele vai descer montado num cavalo branco, com as suas vestes salpicadas de sangue, com o nome escrito na coxa, Rei dos Reis, aleluia, e os seus santos com ele, e ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. A besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre que arde por todo sempre. E todos os inimigos de Cristo serão lançados debaixo de seus pés. E ali então ele inicia com o milênio. 1000 anos passam, o reinado de Cristo já vai ser paz na terra. Ele vai restaurar. E ali, quando passa céus e terras, depois de 1000 anos, Satanás é solto por um pouco de tempo. Ele vai juntar uma rebelião contra o reino do Senhor Jesus. E eles vão subir o monte, esse santo monte. Mas aí a Bíblia diz que cai fogo do céu e mata todos os seus inimigos. Vão ser fulminados. Não vai ter tempo nem de discutir. Vai matar e basta. E ali a Bíblia fala, eis que se passaram céus e terra. Eis que vi um grande trono branco. E ali começa o julgamento de Deus para com todos aqueles que não tinham o nome escrito no livro da vida. E esses serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas aí depois você vê a nova Jerusalém, a Sião futura, literalmente descendo do céu adornada como noiva, como esposa. E ali então, para sempre, você vai ver o Senhor estabelecendo o seu reino no Monte Santo do Senhor. Meus amados, são muitos mistérios que estão entre essas coisas, mas eu quis trazer essa palavra hoje para relembrar para os irmãos que ainda que hoje a gente tenha vivido momentos de muita angústia, aflição, opressão, perseguição e etc., vai chegar um momento, e isso está muito perto, que a gente vai poder ver um mundo justo, governado com a justiça linda de Cristo. Então não vamos perder a esperança, meus irmãos. Vamos manter a força, vamos manter a crença. Esse período de final de ano a gente acaba, entrando em um certo ritmo, mas que o Senhor possa segurar o nosso coração, as nossas emoções, o nosso equilíbrio, a nossa mente em Cristo, o raciocínio. Eu, por exemplo, agora no mês de dezembro, Natal, dia de Natal, a Santa Ceia, como dizem, eu vou ter que ceiar com os meus sogros. E parece que eles vão subir aqui para minha casa, meu sogro e minha sogra. Eu tô pensando em fazer um frango no forno, que é a desculpa de usar o forno para fazer frango, O frango vai ficar mais gostoso e tal. Tô pensando em fazer uma lasanha e uma salada, uma verdurinha verde assim, um alface, um tomate, basta. Talvez a minha sogra faz algum tipo de doce lá que ela é habituada a fazer e a gente vai comer esses negócios
E provavelmente eles vão ficar aqui um pouquinho, depois eles vão querer ir embora para casa, porque já criou-se aqui aquele ambiente que a gente não tem mais, né? Não vai ter luzinha de nada aqui dentro da minha casa, não vai ter, o ambiente vai ser uma janta normal, uma janta simples. Então, assim, é só mesmo para passar, porque se eu não passo, vai dar briga, vai dar problema, e não é essa a ideia. A gente tem que procurar viver em paz, a gente precisa viver realmente em paz. Mas o coração precisa estar focado em Cristo. O nosso coração precisa estar focado em Cristo. Já pensou, meus irmãos? Vai ser no dia de Natal que o Senhor nos leva? Não deixa a gente nem passar essa ceia aqui no mundo? Já pensou a gente não ver a virada do ano, o Réveillon, os fogos da virada do ano? Já pensou? Muita gente fazendo dívida aí para dar presente de Natal, né? Pega o 13º, torra ele todo em presentes e presentes e presentes. Faz dívida, faz empréstimo, faz financiamento. Aí chega o mês de janeiro, chega as taxas, os impostos e outras coisas. O cara não tem dinheiro para pagar nada porque torrou tudo com besteira. Fez aquela compra que ele não faz o ano inteiro, mas chegou no final do ano, fez aquela compra estratosférica. Pernil, peru, não sei o que, a casa naquele perfume de comida, o povo come até entupir, peca, coagula. Aí chega o mês de janeiro, não consegue fazer a compra do mês. A gente tem que ter consciência, meus irmãos, a gente tem que ter coerência. Eu vou comprar um belo frango. Se eu puder, eu compro até um peru também, porque a desculpa, né, para comer peru. Mas aqui não vende igual no Brasil essas coisas. Então, eu devo partir para um franguinho mesmo, uma comida gostosa, mas coisa que qualquer domingo a gente faria do mesmo jeito, sem muita bagunça, sem muito auê. E consciência em Cristo, consciência em Cristo. Não perder o equilíbrio, não perder a estafa, não perder a razão, sabe? A consciência, a cabeça nossa tem que estar sempre lúcida. Nós temos que estar sempre lúcidos. Eu não posso sair torrando dinheiro, eu não posso inventar, explodir, sabe? Extravasar, colocar símbolos pagãos na minha casa. Vamos manter a coerência, meus irmãos. Infelizmente, eu sei que tem muita gente aqui que está me ouvindo, que provavelmente já está com a sua arvorezinha de Natal lá na sua casa. Às vezes pensa assim, poxa, eu comprei, paguei tão caro. Eu não posso montar minha arvorezinha de Natal. Meus filhos estão vendo todo mundo com a árvore de Natal e eu não tenho isso na minha casa. A árvore de Natal é literalmente um símbolo altamente pagão. Traz maldição para sua casa, traz maldição para sua vida. É a mesma coisa de você pegar a estátua de um santo e pôr dentro da sua casa. É fazer um altar, sabe? Dentro da tua casa, elogiando, enaltecendo um paganismo, um Deus pagão. Então, presta atenção. Dá uma procurada na história do Natal para você saber o que é. Tem um canal on-off, O-N, espaço O-F-F, on-off. Ele colocou um vídeo, tá aí nos meus preferidos que eu salvei. Ele colocou a história da origem do Natal, quando ele fala lá, né, do filho do... porque eu esqueço os nomes, não adianta, mas vem lá da Babilônia. O filho da rainha, ele morre, ele foi caçar, ele morreu, e o corpo dele foi encontrado em cima de um tronco de uma árvore. A mãe dele, para não dizer que ele é humano, porque ele era considerado Deus, filho do Deus Sol, para não ser considerado um humano qualquer, ela diz que ele simplesmente não morreu, mas ele voltou para o lugar dos deuses, e aí no lugar ela mandou plantar uma árvore, nasceu uma árvore, um pinheiro. E ali as mulheres, as profetisas, iam chorar Tamires. Tá lá, tá na Bíblia falando, culto a Tamires. O que eu tô vendo? Esse tanto de mulher chorando a Tamires. E ali essas profetisas, essas sacerdotisas choravam, né? Fazendo um culto. E depois que elas faziam esse culto, elas trocavam presentes. Tem tanta história, meus irmãos. Olha, o paganismo foi incluído na religião cristã pela Igreja Católica e eles foram juntando tudo quanto é lixo do paganismo naquele tempo, no meio daqueles povos. Só para você ter ideia, cada bolinha de Natal que você coloca na árvore de Natal tem a história que simboliza a cabeça de uma criança que era sacrificada ao Deus deles lá. Então, na época, diz a história que eles põem a cabeça mesmo das crianças. Acho que é criança mesmo, não sei se era adulto, não, acho que era só cabeça de criança. Hoje é simbolizada pelas bolas de Natal. A guirlanda tem um significado altamente maldito.
O Papai Noel nem se fala, né? O Papai Noel nem se fala. É um santo pagão, é um deus pagão que a Igreja Católica enfiou, né, junto com o paganismo, e hoje a gente vê, ele é idolatrado, cultuado, e Jesus Cristo fica só naquela coisa doce no meio disso tudo. Ele faz parte de um todo. Então não coloque símbolos pagãos na sua casa, sabe? Tem gente que fala, mãe, irmã, mas não queria porque, né, não queria passar em branco isso, eu quero aproveitar essa ocasião para glorificar a Deus. Então faz um presépio, sabe? Coloca tudo um presépiozinho, sabe? Coloca aquilo que está escrito na Bíblia, representa esse presépio, a manjedoura, onde ele nasceu, tudo verdinho, sabe? E antes do dia 25, desmonta essa porcaria, esses negócios, tira tudo da sua casa. Não deixa o dia 25 ser cultuado dentro da tua casa com símbolos. Às vezes você vai falar assim, Ana, mas é coisa da sua cabeça e tal, você está levantando polêmica. Bom, eu dou o conselho do que eu faço. Cada um faça como quiser. Cada um faça como quiser. Mas uma coisa eu posso dizer, se eu entro ainda o mês de janeiro com problemas, eu posso dizer, são problemas que tinham que vir na minha vida, mas não porque eu plantei. Porque a Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Se eu planto bênção, meus irmãos, eu colho bênção. Mas se eu planto maldição, eu colho maldição. É igual ver filme de terror. Agora está passando aqui na Itália a propaganda de uma tal de Annabelle. Annabelle 2. É um filme de terror. Não só esse, tem uns 3 ou 4 aqui passando. Vocês acham que se eu ligo a minha televisão para ver um filme desse, que a gente vê demônio manifestando o tempo todo, você vê eles invocando os demônios nesses filmes de terror, depois eu desligo a televisão e vou dormir. Aí eu vou ficar à noite, eu posso ouvir passos dentro da minha casa, eu posso ver vulto, eu posso escutar zunidos dentro da minha casa, meus filhos podem começar a chorar porque estão tendo pesadelo, tendo a sensação que alguém está pegando neles, ou coisas até pior, panela caindo. Eu vou lá no pastor, pastor, minha casa está mal assombrada. Mas por que está mal assombrada, meu filho? Porque eu vi um filme de terror, eu vejo filme de terror. O pastor vai falar o quê? Mas o que eu posso fazer? Se você chama a coisa ruim para dentro da sua casa, é normal que ela está lá. E creia, meus irmãos, a coisa ruim se manifesta muito mais na casa de um cristão do que de um ímpio. Porque o ímpio, para ele já é normal. Então o diabo, para que eu vou perder tempo jogando panela no chão? Tem que ter um motivo. Mas se é um cristão, meus irmãos, o negócio vem muito mais forte para o teu lado. Então vamos vigiar, meus irmãos, não vamos perder a coerência, não vamos perder o equilíbrio, a sobriedade, sabe? Aproveite se os seus parentes tiverem que vir até a tua casa para jantar no dia do Natal, no dia do Ano Novo, se você tem que ir na casa de alguém para falar de Jesus Cristo, para louvar a Jesus Cristo, para glorificar o nome dele. A minha sogra tem a casa de baixo aqui onde morava meu cunhado, que agora foi morar na Alemanha. Minha sogra fez questão de deixar o quadro da Santa, da Nossa Senhora, do Jesus Cristo, lá. Eu já tirei os quadros, eu já virei os quadros, eu já passei aperto, mas ela tanto fez que pôs os quadros lá de novo e tá do jeito que ela quer. Apesar do filho dela não morar mais aqui, mas o quadro tá lá. Quando eu desço a escada, eu tô com aquela coisa do inferno de olho pra mim e olhando pra minha cara. E eu não venci essa guerra de fazer aquele troço desaparecer. Pra minha surpresa, ontem, quando eu fui descer as escadas para buscar o meu filho, na porta da casa do meu cunhado, ela colocou um Papai Noel bem grande. Colocou um Papai Noel com uma árvore de Natal, um desenho. Um desenho dessa porcaria, pregou na porta. Para que o símbolo natalício esteja na casa do filho dela, que hoje não mora mais aqui. Para mim é uma ofensa. Para mim, cristianamente falando, é uma ofensa. Mas, entendeu? Quando ela entrar na minha casa aqui, se ela vier comer aqui na minha casa, ela não vai ver presépio, ela não vai ver Papai Noel, ela não vai ver guirlanda, ela não vai ver nada. Vai ser uma janta normal, nem a televisão ligada com alguma coisa particular, nada. E eu não vejo a hora que eles vão embora do tudo para dormir, porque eu quero dormir à noite, eu quero ir dormir, eu não quero ficar acordada. Eu deito às 11 horas da noite, 11h30 no máximo. Se eu deito meia-noite, já estou morrendo de sono e dor de cabeça, vou ficar aqui até 1 hora da noite. Mas eu vou sair à meia... Não, aqui nós máximo 9 horas da noite. Máximo 9 horas a gente está comendo, porque a gente está com fome. E basta. Tudo fora da ordem, da tradição.
Porque os homens parecem robôs, eles são programados. Chega a determinadas datas de determinadas festas, tudo muda e eles se preparam para aquelas festas. Tá chegando carnaval, tem que pular carnaval. Tá chegando Páscoa, tem que comprar o ovo de Páscoa. Tá chegando Natal, tem que fazer a árvore. Tem que estourar o cartão de crédito para comprar presente. É como robô programado, sabe? As pessoas elas vão numa chia, né, numa estrada, todas iguais. E os senhores do mundo é que ditam as regras. Agora vocês vão comemorar o Natal. O mundo inteiro vai ficar de joelhos para Papai Noel. Aí os bobos vai lá e faz. Sabe, a gente precisa se despertar e ser contra o sistema. Espiritualmente falando, isso também é uma rebelião. É a gente falando para Satanás, eu não me dobro aos seus deuses, eu não me dobro às suas doutrinas, eu não me dobro àquilo que você tem imposto no mundo, porque o meu Deus, ele é vivo e vive pelos séculos dos séculos. E é só a Ele que eu dou honra e glória. Amém? São detalhes, meus irmãos, que parece besteira, mas eu digo para vocês que esses detalhes fazem toda a diferença no dia a dia da nossa vida. Amém, meus irmãos? E assim eu concluo esse vídeo. Espero ter podido ser bênção na vida de muitos. Espero poder não ter colocado confusão na cabeça de ninguém, tá? Aproveitei para falar algumas coisas já para dar uma ideia, já que a gente está nesse mês. E não baixe a guarda, porque Jesus está realmente voltando para buscar a sua igreja. O arrebatamento está à porta. A única coisa que a gente continua dizendo é Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Amém, amém e amém.